pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Toda semana estamos aqui falando de futebol e enfrentando esse discurso único, conservador, falsamente moderno, autoritário, de direita que domina o ambiente esportivo. Eu já vou apresentando a galera que compõe essa mesa de hoje. Eu sou Alexandre Arraes e avançando pela esquerda, já preparando aquele canhotaço, Herbert Borges. Tudo bom, Herbert? Fala, galera. Boa noite, a galera da bancada. Bom momento a quem nos ouve em formato podcast. Prazer estar aqui de novo, mais uma vez. O último programa foi muito emocionante pra gente, por isso meu destaque inicial, embora a gente tenha tido essa derrota na Copa do Mundo Feminina, mas eu quero enaltecer a seleção. As meninas jogaram muito, representaram demais, feliz demais, não pela trajetória, né, da seleção na Copa do Mundo, acho que a gente poderia ir mais longe, mas as meninas merecem demais o nosso apoio, o nosso aplauso, ficou marcado. Acho que 35 milhões de pessoas assistiram o jogo delas no confronto contra a França. Enfim, isso fica para sempre, é uma marca que fica para sempre. Então meu destaque inicial é esse, um abraço, um beijo a todas as meninas, a quem apoiou, quem esteve junto e principalmente as mulheres. Então é isso. Seguindo para a ponta aí, o outro lado esquerdo, Mônica Cury. Tudo bem? Fala, Herbert. Fala, galera da bancada. Fala todo mundo que tá ouvindo aí a gente mais uma vez. Tô feliz que eu tenho escutado boas notícias aí. O pessoal tá ouvindo o nosso podcast, tá curtindo. Então acho que a gente tem que seguir nessa linha aí, pela ponta esquerda, que é o nosso lugar, que é o nosso ambiente. E acho que tá rolando, galera. Tá dando certo. Eu não vou me alongar, não tem nenhum destaque para hoje, não vou me alongar. Vou passar já da minha esquerda aqui pro Thiagão, para ele dar boa noite dele, pra gente iniciar esse papo aí sobre modernidade no futebol e tecnologia. Fala, Mônica, boa noite, bom momento a todos. Também não vou me alongar muito, concordo com o Herbert, estou muito feliz pela marca obtida de audiência da seleção. Muito orgulhoso da partida que elas fizeram. Foi uma derrota no detalhe mesmo, contra um time forte, que é o time francês. Foi legal esse apoio. Mas o assunto hoje é modernidade, né? Então, vamos seguir aí. Modernidade não, né? Modernização. Aquela arenização dos estádios. Alexandre, o que você tem a dizer sobre essa arenização, sobre a elitização, que acaba afastando, né, o povo do estádio de futebol, que era para ser um ambiente popular? Pois é, Thiago, assim, isso tem cada dia ficado mais claro, né? Porque tentam vender pra gente esse discurso da modernidade no futebol. E o que é a modernidade? A modernização dos conceitos de futebol, do ambiente do futebol. É isso, é novas arenas, é a destruição de experiências históricas e culturais tão importantes como alguns estádios de futebol que a gente sempre teve, que são destruídos completamente em nome dessa arenização. E na prática, cada vez mais elitização, mais exclusão. Quer dizer, um cenário que para mim é altamente preocupante. Eu vejo muita dificuldade em reverter isso, acho que vai precisar de muita luta, porque no ambiente esportivo e dentro dos canais de televisão, onde se discute esporte, quase sempre o discurso é do jeito que tá muito ruim, então tem que ter agora clube-empresa, é a profissionalização. E aí quando eles falam em profissionalização, quase sempre é isso, é pensando nesses grandes negócios, é não entendendo que a realidade do futebol brasileiro não é apenas uma elite que está em Série A. Isso eu estou falando especificamente de futebol brasileiro. Nós temos uma quantidade enorme de clubes em Série C, Séries D, disputando campeonatos estaduais. Imagina que tem 3 meses de duração no ano o seu campeonato. Vão virar empresa? Vão fazer que empresa é essa que vai ficar 9 meses parada porque não tem nada acontecendo? Se você pensar bem também, a maioria dos clubes hoje de futebol tem como patrocínio master bancos, né? Quer dizer, qual é o interesse dos bancos por trás do patrocínio da maioria dos clubes? Você pega um banco Inter, por exemplo, que é um desses bancos virtuais, patrocinador de São Paulo, o perfil do seu cliente é jovem, universitário, da universidade privada, e que ganhe 4 mil, 5 mil por mês. Quer dizer, estamos falando de uma classe média alta, se não classe alta para a realidade brasileira. E aí eu fico me perguntando qual o interesse de determinados clubes em ter ações de inclusão, em falar para o seu público mais pobre ou que tem mais dificuldade de acesso financeiro, quando os seus patrocinadores, os interesses dos seus patrocinadores, estão trabalhando com outro público. Então tudo isso faz parte, na minha opinião, dessa elitização total do esporte hoje, que vai afastando aquela galera, enfim, a massa que sempre acompanhou o futebol, que fez a história do futebol, de onde veio a maioria dos jogadores de futebol,
em nome de uma elite que vai ver jogo de futebol só quando é o grande evento e não tem a menor intimidade com o que acontece, e afastando completamente a grande paixão que a gente tem diariamente pelo futebol da sua realidade atual. E aí, Herbert, o que você acha? Bom, eu concordo com você, Alexandre. Eu acho que a gente queria colocar aí um adendo, acho que a gente está na reta final, né, dos grandes eventos esportivos no Brasil. A gente já teve PAN, já teve Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Jogos Mundiais Militares, Parapan, teve muitas obras, muito dinheiro público investido e pouco retorno para a sociedade. A palavra que sempre esteve em voga foi a questão do legado, né? Legado foi uma coisa que eu lembro desde 2007, o pessoal fala, com os Jogos Pan-Americanos, o pessoal falando em legado, Copa do Mundo também foi a mesma coisa, mas o que sobrou? O que sobrou para mim foram desapropriações de moradia, né? Gente sendo jogada na rua, mobilidade urbana parece que piorou e não foi respeitada em nenhum momento a forma do torcedor brasileiro e sul-americano de maneira geral de lidar com o esporte, sabe? Não só com o futebol, mas o jeito de torcer, o jeito de se relacionar com equipamentos que eram públicos, né, e passaram a ser administradas por consórcios nesse período, não foi respeitada em nenhum momento a forma dessas pessoas se relacionarem com esses equipamentos. Então, para mim, o legado é o pior possível. A gente está numa reta final aí, como a Mônica disse, não sei se no terceiro do nosso segundo programa, que o Brasil quer sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023. O Brasil, assim, na verdade, ele está caçando eventos, né? Já sediou todos esses e, com todo respeito, a Copa do Mundo Feminina de Futebol merece, mas o Brasil não tá querendo sediar porque quer apoiar o futebol feminino. É porque tem vários elefantes brancos espalhados no país e tem que dar algum uso a eles. A gente está vendo aí, por exemplo, a Arena Pernambuco, que vai ficar ao léu, né? Foi construída num estado que tem 3 clubes muito grandes regionalmente e tem uma representatividade nacional também, mas que cada um tem seu estádio e agora ninguém quer jogar lá. E aí, como é que fica? Pois é, eu também acho que tá nessa linha aí. Acho que o Brasil quer sediar a Copa do Mundo Feminino por questões capitalistas mesmo, e não porque quer incentivar o futebol feminino. Torço para que sedie a Copa, para que ajude, né, o futebol feminino, a base, para que tenha incentivo, apoio, mas sei que não é por esse motivo que o Brasil está pleiteando isso. E é bem nessa linha do que vocês falaram, o futebol moderno aí, é bem isso que o Alexandre falou, os clubes se transformando em empresas, e aí vem o para baixo disso, né? Os torcedores passam a ser clientes, que existe uma diferença nisso, os jogadores são produtos, e aí cai naquele problema do que a gente já falou no nosso primeiro programa aqui, falando da base, né, das crianças que estão começando a jogar futebol, que eles viraram produtos. E é isso que acontece com o futebol moderno, né? As pessoas vão virando coisas, sabe? Os torcedores passam a ser clientes porque eles precisam comprar, eles precisam adquirir, eles precisam gastar dinheiro, e os jogadores são aqueles produtos que vão dar o dinheiro, que vão retornar o capital para o clube ali e tudo mais. Isso e tudo... Mônica, só um adendo. Quando todo mundo vira produto, a vitória vira direito do consumidor, né? Eu vejo cada vez mais essa relação, não sei como é que vocês veem, mas eu vejo cada vez mais essa relação nos estádios. É isso, e o torcedor já vai pro estádio cobrando mesmo aquela vitória, assim, como tivesse no direito do ingresso, sabe? Ele realmente acha, porque para ele tá tão automático tudo isso que acaba mesmo, ele acha que o clube tem que ser empresa mesmo, ele acha que o torcedor é cliente mesmo, então ele acha que o jogador, tanto que essas críticas aos jogadores, eles se acham totalmente no direito de fazer as mais perversas críticas a um ser humano que tá ali no campo e às vezes jogando partidas, 2 partidas por semana, aquela estafa física, psicológica ali, aquela coisa... Enfim, tá tudo se transformando num grande comércio e tá ficando muito chato isso, para quem gosta mesmo de futebol. Eu não sei nem como reverter isso, sabe, Alexandre? Você falou isso, em reverter tudo isso. Eu acho muito difícil reverter isso, mas a gente tem que brigar por isso. Tudo isso acaba refletindo no espetáculo mesmo, não só no futebol dentro de campo, mas eu vejo como o futebol, o espetáculo, o show das torcidas, tudo que acontece ali no entorno, lá fora antes de entrar no próprio estádio. E agora não pode mais aqueles paus das bandeiras, não pode sinalizador, não pode isso, não pode aquilo, vão proibindo as coisas com a desculpa da violência. Não pode álcool, mas pode quando eles querem que vender, como é a caso da Copa do Mundo.
Cada hora eles vão fazendo do jeito de acordo com o que o capital quer. Sempre assim, né? Aqui em Juiz de Fora a gente tem um estádio municipal, que a capacidade é para 15 mil pessoas. Assim, não é um estádio grande. Só que aqui em Juiz de Fora a gente tem 2 clubes pequenos. Tinha um até outro dia, agora renasceu um segundo. E aí saiu no principal jornal impresso aqui da cidade a notícia outro dia na capa que o estádio municipal vai virar um elefante branco. Porque os times daqui não querem jogar lá, porque ficou muito maior do que o que está comportando, sabe? Que eles estão precisando, a necessidade, a demanda. E aí eu fiquei, gente, como é que pode uma cidade de Juiz de Fora tem 600 mil habitantes, um estádio para 15 mil se transformar num elefante branco? Olha que coisa louca. E fiquei pensando em tudo isso, a modernização do futebol, transformando tudo isso em grandes elefantes brancos, como vocês falaram, porque não está tendo público, porque saiu do popular, passou a ser um esporte de gente com grana, como o Alexandre já bem falou, e essa galera não quer ir na fase de grupos, essa galera não quer ir lutar contra a Série B, que às vezes seu time tá passando por isso, essa galera quer comemorar o título, quer ir só na boa. Concordo com vocês, com tudo que vocês falaram. Realmente o futebol está se tornando cada vez mais chato devido à elitização mesmo, aos moldes do capital, né? Uma mentalidade de empresa, produto, onde o torcedor se torna cliente, onde história é direito do consumidor e onde o empresário responsável pelo estádio diz que prefere colocar 10 mil pessoas num estádio pagando R$80 do que colocar 80 mil pagando R$10. A lógica do capital é essa, porque aí ele gasta menos com a manutenção do estádio, enfim. É uma lógica até burra, porém já ouvi esse discurso. Então, decepciona muito, porque a gente cresceu acompanhando o futebol, indo ao estádio. A gente quer ver o show das torcidas, a vibração das pessoas nos estádios. E, infelizmente, cada vez mais o futebol está se tornando algo frio. Não à toa, hoje, você vê entre as crianças, muitas não gostam, não ligam, não se importam com o futebol, preferem outro tipo de entretenimento, não se envolvem com o esporte, que o que faz o futebol ser o esporte mais popular do mundo é justamente a emoção. E a gente torce para que os clubes consigam ter gestões mais próximas do povo. Para que tenha alguma chance disso acontecer, Alexandre? Acho muito difícil, até quando a gente pega que os clubes hoje, né, que são, digamos assim, que poderiam liderar de alguma forma um movimento para uma liga de clubes independente da CBF. Já foi anunciado oficialmente essa semana que não teremos mais aquele torneio que já começou fracassado, que é aquele Primeira Liga, sei nem se vocês lembram mais, né? Mas teve, né? Uns 2, 3 anos atrás, teve essa Primeira Liga, que seria uma espécie de um campeonato paralelo ao Campeonato Brasileiro, quer dizer, uma competição organizada pelos próprios clubes. Aí não teve nem a segunda edição e agora oficialmente foi confirmado que não vai existir, né? Quer dizer, nenhum esforço em formar uma liga que tente estabelecer uma forma de funcionamento dos clubes, democratizando um pouco mais os recursos, fazendo com que haja mais competição, um campeonato mais interessante. Ao contrário, né? Agora a preocupação aqui no Brasil é que Palmeiras e Flamengo, de repente, descolem, né, do resto dos times por conta dos valores envolvidos, né? Só lembrando que a Crefisa, que originalmente era uma empresa de crédito, né, de empréstimos, de dinheiro e questões de crédito, hoje já tem conta corrente, é um banco também, né? O Flamengo agora, o seu patrocinador master é esse BS2, que era o antigo banco Bom Sucesso, virou um banco virtual e mesmo assim uma dinâmica super complicada, porque tem que as metas têm que ser alcançadas para realmente a grana entrar no clube. Então tem que abrir não sei quantas contas, aí a partir de tantas contas, metade é do clube, metade é do banco. Então ainda corre o risco de ter uma enorme visibilidade para esses bancos, muitos deles totalmente desconhecidos, porque são bancos virtuais, recentes, que vão ampliar aí a quantidade de clientes, mas se não atingirem determinadas metas, o clube nem vê dinheiro. Então são questões também que a gente fica até se perguntando até que ponto foram feitas essas negociações, que interesses, quem é que ganha dinheiro com isso. Eu fico assim muito preocupado, porque na verdade quem continua definindo como é que vão ser os rumos do futebol são essas grandes empresas, e aqui no Brasil a gente já sabe que os clubes vivem com o pires da mão,
pedindo dinheiro de televisão, dinheiro disso, daquilo. Quer dizer, não conseguem estabelecer uma forma, né, de ampliar a base de sustentação através do seu torcedor, que seria isso, programas de sócio-torcedor bem baratos, ingresso barato. A sensação que dá é que o ambiente do futebol não tem ninguém pensando alternativas. E aí, só para passar para o Herbert de novo, quando você falou de legado, Herbert, nem legados que não exigiam grana, a gente não conseguiu. E assim, quem trabalha com políticas públicas de esporte, estuda isso, enfim, pesquisou isso, a gente poderia ter aproveitado essa questão dos grandes eventos para fazer pelo menos um plano nacional de esporte, ou planos municipais de esporte. Você fazia uma conferência municipal, chamava os envolvidos, quem trabalha nessa área, fazia uma grande discussão, fazia um diagnóstico, verificava quais eram as carências. A gente hoje no Brasil não tem plano nacional de esporte, não tem uma política nacional de esporte. O que é responsabilidade do município, do estado? O que é responsabilidade federal? O que fica só com a iniciativa privada? A gente não tem nada disso. Nem esse tipo de legado. Que seria... nem esse legado, Thiago, que é um legado que poderia se materializar simplesmente através da realização de algumas conferências, de alguns debates, a criação de um Conselho Municipal de Esporte, que nós não temos. O Rio de Janeiro, sede das Olimpíadas, não tem Conselho Municipal de Esporte, com participação do setor público, de projetos sociais, de atletas, não tem nada. Então, quer dizer, nenhuma coisa dessa que nem custava nada fazer um evento de discussão. Nem isso os caras fizeram, Herbert. Com certeza. Eu vou por uma outra linha, mas ainda assim corroborando com tudo que foi dito, porque eu acho que a reflexão tem que ser um pouco mais ampla. Se a gente parar para pensar, a mão invisível do mercado, ela não agiu só sobre o futebol ou sobre os esportes de maneira geral. Se a gente observar bem nossa realidade, nosso entorno, nosso contexto, essa ideia de construir algo menor com uma capacidade menor, mas com pessoas pagando mais caro, o ingresso mais caro ou um serviço mais caro, foi algo que se proliferou absurdamente, assim, pelo Brasil. Assim, pelo menos aqui no Rio de Janeiro eu vejo muito isso. Muitas casas grandes de show, como o Olimpo, por exemplo, fecharam e deram espaço a lugares mais intimistas. Restaurantes, eu acho que nos anos 90 todo mundo aqui teve essa experiência. Os times de futebol comemoravam títulos em grandes churrascarias, agora são sempre restaurantes pequenos que prezam pela famigerada experiência, né? Essa palavra que ficou na moda também, ficou em voga, por essa experiência, cobrando por um serviço caríssimo, e essa foi uma praga que pegou em todo lugar, sabe? Agora, voltando pro esporte, infelizmente eu acho que a única solução é esperar que esse sistema entre em crise, que ele entre em colapso, porque ele não se sustenta. Porque uma coisa é você ir num restaurante, ou você ir num show, ou você ir numa casa de show para um evento, e outra coisa, cara, é a relação com o futebol. O futebol, ele é entretenimento também, mas ele é paixão, ele é envolvimento, ele é lazer, sabe? Ele é muito mais do que um restaurante ou um show, porque as pessoas têm que se relacionar com o futebol, se não todos os dias, no mínimo toda quarta e toda sexta, sabe? Então, você imaginar que você vai ter 8 mil pessoas pagando R$80, como acho que foi o exemplo que o Thiago deu, essas pessoas que podem pagar R$80, elas fazem parte de uma casta da sociedade que tem uma relação totalmente diferente com o futebol. Eu poderia até criticar isso, mas eu acho que não é o momento agora de fazer isso, porque cada um pode ter sua relação com o futebol, com o esporte, da maneira que quiser, sabe? Aí sim vale a liberdade individual. Mas essas pessoas, elas não sustentam o futebol do jeito que a gente conhece, do jeito que o futebol precisa ser sustentado, sabe? Que é de quarta, sexta, jogo bom, jogo ruim, jogo pra brigar contra o rebaixamento, jogo valendo vaga pra Libertadores. Essa galera quer ir nos jogos bons, quer ir nos jogos grandes, quer ir no jogo da seleção, quer ir no jogo de final de Libertadores, sabe? Quer ir no jogo, enfim, reta final de Brasileiro com chances de título. Essa galera não vai no Fluminense e Madureira 9h45 da noite, chovendo no Maracanã, sabe? A Mônica vai. A Mônica vai, com certeza. A Mônica é das nossas. Não só vou, como já fui Série C do Campeonato Brasileiro, já saí de Juiz de Fora na chuva pra ir ver Fluminense e sei lá o que. Eu nem lembro, assim, o que era. E o Fluminense ainda perdia. Quando eu me lembro, quando eu ia nesses jogos, assim, que eu olhava, assim, arquibancada e falava, caraca, essa galera é o verdadeiro torcedor de futebol, o verdadeiro torcedor do Fluminense. Essa galera enfrenta qualquer coisa pra ver o Fluminense jogar sem chance de vitória na Série C, jogando contra time perna de pau. Nossa, era um terror e a gente tava lá.
E realmente, eu concordo contigo, essa galera que sustenta o futebol. E eles estão tirando essa galera dos estádios, né? Só para ilustrar aqui o nosso podcast, eu vou só falar sobre os preços, que a Copa América está sendo um exemplo no mundo de estádio vazio, né? A gente está passando mais essa vergonha. E aí, assim, eu procurei os preços aqui na internet, mais ou menos. A abertura, o preço foi de R$160 a R$500. Lembrando que o salário mínimo é R$1.000, né? 998. A primeira fase, que, bom, tem times ruins, jogos ruins e tal, o ingresso mínimo era R$60. Até Mônica, 320. Oi. Mônica, deixa eu só dar um dado, muito rapidinho. 46 mil pessoas no Morumbi para uma renda de 22 milhões de reais. Nunca vi isso no futebol. Pois é. Quem quiser assistir a final da Copa América vai ter que pagar no mínimo R$260 e o máximo 800. Esses de R$260, esses ingressos, os mínimos que eu tô falando, é aquele ingresso na quina do estádio, que muita gente não gosta de ficar e tal, os lugares horríveis. E é o mínimo que você paga. Olha que coisa louca. O salário mínimo é R$1.000 e o sujeito, para ver a final da Copa América no país dele, tem que pagar 260 só para ele. Se ele quiser levar a família, que é a mulher, o filho, sei lá, primos, quanto que ele não gasta, sabe? Ainda tem o que você vai comer lá, porque a gente sempre brincava disso aqui em Juiz de Fora, né? Vamos sair daqui para ver o Fluminense? O ingresso é R$40. Não, mas a gente gasta a gasolina, o pedágio, o que a gente vai beber, o que a gente vai comer. Enfim, tem toda uma despesa aí junto com o jogo de futebol que não é só o ingresso que você paga. Então, só que a galera que prepara essas competições, eles não pensam. Eles não pensam nisso, porque eles não vivem isso, né? Então é muito mais difícil. O Ministério do Esporte, Alexandre, você falou aí de criar conselhos municipais e tal. O Ministério do Esporte nem existe mais. Excluíram o Ministério do Esporte, virou uma secretaria agora, né? E a gente nem sabe quem é o secretário direito, porque quando passa a ser uma secretaria, fica muito menor aquilo. Olha só, tem como a gente reverter isso com esse governo que tá lá, com essa galera que tá gerindo o esporte nesse país? Na minha opinião, assim, é praticamente impossível. Só concluindo o que a Mônica falou, apesar da vergonha, né, de ver os estádios vazios numa competição internacional como é a Copa América, os ingressos são tão caros que a renda desses jogos foi o dobro da renda do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é muito nessa lógica do capital, se vão ter 20 mil lugares vazios. O que importa para eles é que o dinheiro está entrando. Então, fica muito complicado imaginar que isso vai mudar algum dia. Agora a gente vai passar aí pro Alexandre. O Alexandre vai introduzir aí um novo assunto, né, sobre as tecnologias. O Alexandre estava aí esses dias revoltado com o VAR. Xingou Alexandre muito no Twitter. Não, é verdade. Assim, só arrematando aí, é isso. Não, isso é que eles chamam de modernidade, né? É fazer uma Copa América, que é a nossa principal competição regional. Os jogadores que chegam no final de temporada europeia, já todo mundo se machucando, já vários jogadores machucados. A maioria dos times reclamando da qualidade dos gramados, que tá uma porcaria. Quer dizer, não basta ser um elefante branco, né? Ainda tem que ter um gramado horroroso, sendo criticado e ridicularizado no mundo inteiro. Ninguém assistindo. O jogo, por exemplo, do Equador com o Japão, tinha 9 mil pessoas, 2 mil pagantes. 7 mil eram convidados, sei lá, como é que apareceram lá, enfim. Essa que é a realidade, quer dizer, é uma competição desmoralizada completamente. Esses caras fazem isso. Eu acho tão engraçado, os caras fazem uma competição, convidam o Japão, e sabe o que eu acho muito bem feito o Japão virar? Sabe uma coisa? Vamos mandar o Sub-22 pra lá. Quer dizer, nem valorizam a competição, ainda mandam um grupo que vai se preparar para as Olimpíadas. Quer dizer, eu acho tudo isso divertidíssimo, né? Como é que esses caras olham e tratam o futebol sul-americano, a desmoralização da Conmebol, quer dizer, quase ridicularizada, na minha opinião. Porque eu sou Conmebol, convido uma seleção que nem faz parte da nossa região para fazer parte de um campeonato. E os caras mandam o Sub-22, não sei... Aí, sinceramente, cara, é pra fechar a lojinha, né, cara? Mas é uma lojinha tão lucrativa que esses caras não vão fechar nunca. Sobre a questão das tecnologias, que tem a ver um pouco com essa discussão também, né? Faz parte desse ambiente da modernização. Agora precisamos também. E uma frase, pra mim, que tá assustando, que eu tenho ouvido, inclusive,
inclusive em transmissões esportivas. O VAR, ele é cruel, mas ele é justo. Justo? Peraí, essa eu quero botar na pauta. Que justiça é essa que a gente tem? Porque uma coisa é a tecnologia do chip na bola. Ah, tudo bem, marcou quando a bola entrou. Ou então, VAR na linha de impedimento, que é uma coisa objetiva. Mas para lances interpretativos, sinceramente, o que está acontecendo é algo, para mim, absurdo, assim. Não falo nem dessa experiência de estar no estádio e não saber o que está acontecendo quando aparece o VAR. Que para mim dialoga com essa coisa da elitização, porque é para você ver é para você assistir o jogo em casa, né? Porque em casa acontece um negócio, tem o comentarista, tem alguém explicando, entra o cara da arbitragem, central do apito, sei lá o quê, te dizendo o que está acontecendo. Mas no estádio você nem sabe o que é, então, quer dizer, afastando ainda mais. E quando tem o gol, você nem sabe se comemora, né? Tem que esperar 10 minutos para ver se valeu, não valeu, como é que é. Mas o exemplo que eu queria colocar na roda foi no jogo da Copa América. Vou buscar um jogo recente, que foi Uruguai e Equador. Primeira rodada do grupo. Olha, eu acho que a gente vai concordar que o Equador atual, para encarar o Uruguai, ele tem que estar com seus 11 jogadores, e os 11 jogadores jogando bem, porque senão não consegue encarar. O jogo já estava 1-0 para o Uruguai, e aí aos 20 e tantos minutos, o cara lá do Equador pula, com o cotovelo acerta a cara do Lodeiro, o árbitro viu, marcou, deu cartão amarelo, segue o jogo. Aí me vem o VAR, paralisa, fica mó tempão enrolando, o cara vai, e expulsa o jogador por causa disso. Cara, eu fiquei tão revoltado com aquilo ali, porque sinceramente, se o jogo tivesse ficado naquele cartão amarelo, olha só, o jogo continuaria, o Uruguai ia ganhar aquele jogo, acabaria o jogo, todo mundo estaria discutindo a participação do Cavani, o jogo do Suárez, o Uruguai tá bem ou não tá mal, é favorito ou não é, o Equador é um time muito fraco, não vai nem conseguir classificação para a próxima fase, a gente estaria discutindo isso. Sabe quanto tempo se dedicaria a esse lance que aconteceu aos 20 e poucos minutos do primeiro tempo? 0 segundo. Ninguém nem lembraria que isso aconteceu. Mas os caras, através do VAR, pegam um lance desimportante, sabe, lateral na história do jogo, um lance absolutamente inexpressivo, e transformam num lance capital e decisivo do jogo. Porque a partir daquele momento, com 10 jogadores, se o Equador com 11 já não encarar, com 10 o jogo acabou. E o Uruguai, obviamente, fez a festa. Então os caras pegam um lance desimportante que ninguém nem ia lembrar no jogo e transformam um lance fundamental, interferindo na dinâmica do jogo. Então, quer dizer, ou, na minha opinião, mudam urgente esse protocolo do VAR, acabou essa história de cartão vermelho, revisão em VAR, e se foi pênalti ou não foi pênalti, caçando pênalti toda hora, e fica exclusivamente pro lance do impedimento e o chip da bola, ou então a gente ainda vai estragar mais ainda, do ponto de vista esportivo, algo que a gente já está discutindo aqui, que os caras estão fazendo de tudo fora do campo para acabar. Não sei se minha opinião é radical, se os camaradas aqui vão concordar nessa, mas eu boto na roda porque, sinceramente, o VAR tá na minha garganta aqui, não tô aguentando a forma com que ele tá sendo utilizado. Bom, Alexandre, eu discordo de você, creio que a Mônica vai discordar também, mas, enfim, não quero influenciar a opinião dela, porque a gente justamente fez um TCC na pós-graduação sobre tecnologias no esporte. Então, já tem tecnologia no tênis, no vôlei, no basquete. O que eu acho que ainda precisa ser acertado, cara, qual tipo de tecnologia você vai usar e o quanto que ela vai interferir no jogo, o quanto que ela vai mudar as referências do jogo. Eu acho que o VAR está sendo muito mal utilizado pela própria concepção dele, de como ele vai ser usado, de quando ele vai ser utilizado, porque isso muda totalmente a referência do jogo, sabe? Eu acho que quando se falou em árbitro de vídeo adicional, a gente pensava que realmente fosse adicional e não um protagonista do jogo, sabe? Que o equipamento fosse um protagonista. Tá se dando muito protagonismo para a arbitragem. É muito assunto para arbitragem, mais até do que o jogo. O VAR, ele tem que ser utilizado como ali algo que o árbitro não viu, sabe? Não alguma coisa que ele viu e que ele tenha dúvida, sabe? Não é para ficar caçando lances. É para ser algo muito gritante que aconteceu e que o árbitro, não, por algum motivo, não viu, sabe? Em vez de ficar caçando lance. É verdade que o VAR caça lances. Caça lance de pênalti, caça lance de falta, caça lance de cartão vermelho, e aí são 200 câmeras, 200 repetições até convencer o árbitro daquele lance. Teve esse lance aí do Equador, mas também teve o lance
Uruguai e Japão, que foi uma vergonha, que foi simplesmente os jogadores do Japão tentou bloquear a bola, o Cavani chutou a perna dele e o árbitro transformou aquilo num pênalti. Eu acho que o VAR mudou referências, tem que se pensar como vai fazer isso, porque caçar todo lance, como é, por exemplo, no basquete. O basquete é natural que seja assim, porque toda interferência no jogo, toda vez que alguém toca no braço do jogador, quando ele tá num movimento de pontuar, de fazer um arremesso ou uma bandeja, é falta. Então, assim, realmente a tecnologia tem que caçar lances. No futebol não pode ser assim, cara. Esse protocolo tem que ser modificado. A minha esperança, foi até algo que você tweetou, é que com a federação inglesa, né, com a Premier League, estudando isso, tentando desenvolver um novo protocolo, realmente seja referência para os outros campeonatos. Eu tô nessa linha também, Herbert. Eu não odeio o VAR e acho que o problema quase nunca é a tecnologia. O problema, geralmente, é quem tá por trás ali da tecnologia, ou seja, o ser humano que vai usar aquela tecnologia. E aí eu acho que vocês dois concordaram com isso, de que o modo como o VAR está sendo usado é que está sendo prejudicial para o futebol. E eu não me importo, como torcedora, em esperar os lances, esperar o juiz analisar o impedimento. Essa espera, para mim, eu não me importo. Eu acho até gostoso, às vezes, você esperar, é mais adrenalina, uma coisa que você fica ali, caraca, o que vai acontecer e tal. Isso pra mim não faz uma diferença negativa, não. E eu prefiro que tenha o VAR, porque eu tô muito cansada de ser roubada. O Fluminense é roubado em todo jogo, então o VAR precisa amenizar isso. Mas eu não acredito que vai acabar esses erros de arbitragem, porque isso é normal. E tem para todos os lados. Erro de arbitragem tem para todos os lados. O problema é que o VAR também é interpretativo. Aí cai nisso que você falou, Alexandre. É uma outra pessoa lá interpretando, é uma outra pessoa puxando os lances que ela acha e tal. Isso também tem uma tendência, isso também tem uma interpretação. E é problemático, com certeza. Na Copa Feminina, o VAR atuou aí em praticamente todos os jogos. Do Brasil, acho que foram todos, né? Posso estar enganado, mas acho que foram todos. E aí teve um pênalti contra a Austrália que o VAR não buscou, né? Teve um pênalti que pra mim foi claríssimo em cima da Andressa, se eu não me engano, e o VAR não buscou esse lance e não marcou. Quer dizer, esses erros continuam, sabe? Mas aí na questão do impedimento mesmo, Alexandre, que é uma questão mais física ali, não é interpretativa, né? É ali, tá pra frente, é impedido, não tá, a partir daquela linha não é impedido. Aí eu acho que tem que usar o VAR toda hora e utilizar da tecnologia para que não tenha essas injustiças no futebol, né? Que tava tendo demais. Ainda tem, mas tava tendo aos montes. Então acho que vai muito nessa linha. A gente precisa estudar uma forma, e aí eu concordo com o Herbert, talvez a Liga Inglesa lá consiga um protocolo melhor. Estudar um jeito de que isso seja aliado do futebol e nunca que prejudique ainda mais, sabe? É meio que nessa linha. Então, isso mesmo, Mônica, eu concordo. Acho que o VAR ele vai ser para diminuir a injustiça, né? As situações em que um clube é prejudicado e o outro é beneficiado. Mas com o Alexandre, quando ele diz que o VAR, às vezes, ele mais atrapalha do que ajuda, porque é uma bagunça. Como você disse, Mônica, teve um pênalti na Andressinha que não foi buscado. Então, assim, qual o critério que se usa para definir quando um lance vai ser analisado? Não é? O critério está na regra, mas às vezes se torna muito interpretativo. Às vezes um lance que ninguém acha que é pênalti, se você for ver no replay, aparece o pênalti, mas aí não vão buscar. Às vezes um lance que parece pênalti claro, chama o VAR e não foi pênalti. Então eu acho que esses critérios têm que ser melhor definidos. Ver em que momento o VAR vai ser utilizado ou não vai ser utilizado. Eu acho que ainda está muito vago. Eu acho que e aí acaba acontecendo situações bizarras, de ficar 5, 7, 10 minutos esperando uma definição, e isso realmente é ruim pro futebol, é ruim pro jogo. É importante o uso da tecnologia, principalmente nas situações claras, como impedimento, ou chip na bola para determinar se a bola entrou ou não, e como no basquete ou no tênis, se torne algo natural. Com quem assiste um jogo de basquete ou de tênis, já está acostumado, já entende que aquela tecnologia faz parte
parte da partida. Até porque, né, Thiago, assim, por exemplo, no tênis, na natação, o uso da tecnologia, ou mesmo no atletismo, ele tem características muito específicas, né? Porque é na objetividade. É se o cara bateu com a mão na hora da borda ou se não bateu. Ou se o cara se movimentou na hora da largada ou se não se movimentou. Aí, assim, não tem dúvida. Na natação, por exemplo, no tênis, eles botam imediatamente se caiu fora ou não. Mesmo no vôlei, bateu no dedo do bloqueio, não bateu, caiu dentro da quadra ou não. Agora, nunca vi o VAR, no vôlei nem é VAR, né? Mas eu nunca vi, por exemplo, para discutir se a jogadora, por exemplo, se a levantadora fez 2 toques ou não fez 2 toques. Assim, tem inclusive limitações interpretativas no uso do VAR, digamos assim, nesses outros esportes. No basquete, que talvez seja o que mais se aproxima, eu também vejo muito usarem para isso, assim, quando o cara arremessou, o tempo já tinha acabado ou não tinha acabado. Aí os caras voltam para verificar. Ou então se teve algum problema no ajuste de placar. Mas para verificar mesmo se houve muita falta naquele contato, vale a maior parte das vezes o que a arbitragem marcou. Agora, no caso do futebol, o que eu acho danoso é que estão criando um ambiente de que o VAR é a justiça. E que o VAR está acabando com a injustiça. E aí, quando você começa com esse discurso, na prática, você vai transformar, você vai, de certa forma, transformar qualquer decisão do VAR como uma decisão assim, mais justa do que era antes. E na prática, o que a gente está cansando de acompanhar é, tirando essas situações, chip na bola, que eu concordo, e impedimento, que é o objetivo, todos os outros lances interpretativos que hoje funcionam no VAR, eu sou contra. Porque, na prática, o que tem acontecido é que continua tendo influência da torcida mais forte. A Mônica lembrou aí esse lance no final do jogo contra o Brasil. Eu lembro vários lances de jogos da França. A França ganhou da Noruega na primeira fase, um jogo que foi 2-1, num pênalti altamente mandrake, que a árbitra não marcou. A jogadora chutou a bola, pegou assim de raspão na bola, e aí a chuteira ainda bateu no joelho da jogadora da França. E aí a árbitra não marcou nada, seguiu o lance, aí o VAR, cheio de homens lá no VAR, chamou a árbitra e veio numa pressão, time da casa, todo mundo torcendo, torcida da França, todo mundo querendo que a França passe, chegue às finais, aí ela vai lá e muda de opinião. Que justiça, cara, uma tremenda pressão da torcida, influenciando o time mais forte, o time da casa. Mas esses lances interpretativos vão acabar permitindo altas roubalheiras e armações sobre um manto de mais justiça. Então eu fico até preocupado que isso tudo que você falou, Mônica, que é a mais pura verdade, que sempre teve muita roubalheira no futebol, mas agora vai continuar tendo a roubalheira sobre um manto de certa justiça, de certa correção. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense foi garfado no jogo contra o Goiás, altamente roubado, com a participação do VAR. Então, quer dizer, na minha opinião, sinceramente, olha, não estou desprezando as tecnologias no esporte, mas acho que a tecnologia tem que ser para casos objetivos. Lances interpretativos, eu sou contra. Mas se eu for minoria aqui no grupo, não tem problema, porque mesmo dentro da esquerda, eu sempre fui ali de um grupo ali meio minoritário, não tem problema não, vida que segue. Mas eu tô muito... Olha, eu tô com o VAR na garganta e ainda não consegui desopilar. Vou até pensar mais, porque essa da Mônica diz que ela até curte a adrenalina da decisão do VAR. Eu nunca tinha ouvido, Mônica, então vou pensar para ver se eu flexibilizo minha situação em relação ao VAR. Ô, Mônica, Oi. Você não acha que esse discurso todo do Alexandre não é medo de flamenguista de não poder roubar mais? Pois é. Aqui na nossa bancada somos 4. 2 flamenguistas, um botafoguense e um tricolor. O botafoguense e o tricolor querem o VAR, né? E os flamenguistas estão meio assim, que VAR nada, gente. Vamos tirar esse deixa VAR. Deixa pra lá, deixa essa porra pra lá, né? Vamos conversar sobre isso depois. Não, é assim, mas falando sério. Mas só uma coisa, o Alexandre lembrou bem. O Fluminense foi roubado na primeira rodada contra o Goiás pelo VAR. Eu até escrevi isso no meu Facebook, eu falei... Caraca, o Fluminense conseguiu ser roubado pelo VAR, cara. É inédito, é inacreditável. Mas sim, Alexandre, tem esse esquema todo. Isso precisa de treinamento, precisa que a gente repense em como que a gente vai utilizar o VAR. A gente não tá nem falando para não fazer isso, né? Precisa repensar assim, a gente tá meio cru nisso. Uma coisa que tá começando.
E a gente precisa fazer essas críticas mesmo que você está fazendo, que a gente está construindo aqui, para que melhore esse sistema, né? Herbert, tem gente no Flamengo feliz da vida com o VAR, porque quando fica 7 minutos para decidir se foi pênalti, não foi, o que aconteceu, fica mostrando o nome do banco lá na camisa dos jogadores. Tem isso, isso é verdade. Mas, gente, rodada final, despedida. Eu ainda não consigo ser tão definitivo quanto o Alexandre na questão do VAR. Acho que, assim como tem exemplos negativos, tem muitos exemplos positivos de que o VAR solucionou realmente lances até interpretativos. Não consigo ser definitivo. Prefiro esperar mais um pouco, ver o lance da Liga Inglesa aí, o protocolo deles, como é que vai funcionar. Mas temos um programa. Agradeço mais uma vez aos companheiros da bancada. Mais um bom tema aí que estava entalado nas nossas gargantas, que a gente debateu. E semana que vem a gente volta. Valeu? Um abraço a todos e até semana que vem. Valeu, Herbert. Eu também tô contigo aí. Não consigo ser tão definitivo, não. Ainda tô testando, ainda tô vendo o que tá acontecendo, tirando minha conclusão ali aos pouquinhos. Mas curti o programa demais hoje. A gente conseguiu debater 2 temas muito legais, muito atuais aí no futebol. Muito bom sempre ouvir a opinião de vocês aí sobre tudo isso. Dá um tchau pra galera que tá ouvindo a gente aí. Obrigado pela audiência, que eu não sei nem se posso chamar de audiência no podcast, não sei como é que funciona isso. Mas vamos Ninguém sabe ainda. Ninguém sabe ainda, né? Acompanhe a gente aí nas redes sociais e enviem ideias de novos temas pra gente debater aqui, informações e tudo mais. Participe aí com a gente. Não é isso, Thiagão? É isso, Mônica. Redes sociais, o Twitter é @alaesquerda7, número 7, e o Instagram é @ala_esquerda7. A gente espera vocês lá para dar sugestões, fazer críticas, comentar, mandar aqueles canhotaços pra gente. E a gente está aberto aqui a discussões e sugestões de pauta. E eu também gostei muito do programa de hoje. Estava entalado para falar sobre essa elitização no futebol. Vai ser um tema muito recorrente no nosso podcast. Nós somos contra a elitização. Ódio eterno ao futebol moderno. Estou com o Herbert e a Mônica, estou esperando, ainda não tenho uma opinião tão definitiva, mas gostei do ponto de vista do Alexandre, de que o VAR deve ser usado para lances mais objetivos e menos interpretativos. E foi bom estar com vocês, Alexandre, Herbert, Mônica. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Legal, galera. Vamos ficando por aqui. Realmente bem legal o programa, democraticamente, divergindo, mas sempre caminhando aí pela esquerda, né? Semana que vem estamos com mais um tema. Acompanha a gente aí, Spotify, SoundCloud, o seu agregador de podcast. Entra lá no nosso Twitter, alaesquerda7, 7 o numeral, para você saber mais informações. E também no Instagram, ala_esquerda. Confere, Herbert. Com certeza. E para arrematar, você tomou 3-1. 3-1? Você tomou de 3-1 aí sobre o VAR. Não, mas olha, como o jogo ainda não acabou, ainda dá pro VAR voltar, fazer alguma coisa, nunca se sabe. Arrumar 2 pênaltis para você, né? Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau, valeu. Tchau, galera.